Ainda dentro das nossas preocupações tributárias, um aspecto que deve ser reforçado por todos nós é a aplicabilidade de um princípio tributário dos mais históricos e tradicionais, que traduziu-se a partir de uma expressão antiga em que se dizia sobre o pecunia non olet, que numa tradução bem consensuada para o nosso vernáculo significaria do dinheiro não ter cheiro, que em todos os aspectos quer, na verdade, dizer o seguinte, que quando se perceba a forma de olhar e interpretar os nossos elementos tributários, nós vamos ter sempre aquela lembrança de que, para os fins da tributação, não importa se os atos praticados pelo contribuinte são válidos ou não são válidos, se eles foram autorizados, se não foram autorizados, se aquilo ali está em consenso com toda a nossa ordem tributária como tal. E eu falo isso porque a ideia do pecunia non olet é uma ideia que vai caminhar ao longo dos tempos, com muitas situações distintas, mas sempre afirmando o seguinte, que o olhar da tributação e a interpretação naquilo que nós chamamos ser a ideia do fato gerador, ele não vai ser contaminado ou contagiado por qualquer conduta que eu tenha feito antes ou mesmo dos efeitos que eu espere da minha conduta. O que significa dizer que se eu produzir uma atividade ilícita, ilegal ou até mesmo criminosa, e aquilo ali decorrer posteriormente de uma atividade tributante, isso vai fazer com que o nosso tributo exista, independentemente daquela ilegalidade, daquela ilicitude ou até mesmo daquela conduta criminosa que eu pratiquei inicialmente. O exemplo histórico mais fácil de tudo isso é quando alguém pratica alguma atividade, até mesmo criminosa, e daí ofere renda. A resposta tradicional que o ordenamento jurídico sempre deu foi que, olha, que o sistema penal persiga você dentro das medidas próprias de que o processo penal tem que caminhar, mas que verdadeiramente você vai ter uma consequência tributária independente daquela conduta criminosa propriamente dita. Então, se eu faço ali um tráfico de entorpecentes ou mesmo se eu produzo ali algum tipo de outra conduta criminosa qualquer, e nisso eu venho a oferir renda, a minha renda vai ser tributada pelo imposto de renda normalmente, e isso não será contaminado nem contagiado, insisto, em face daquelas condutas que nós praticamos anteriormente. Então, é claro que o imposto de renda acaba tendo grandes exemplos em cima de tudo isso, e talvez o exemplo mais histórico da vida mundial tenha sido no século passado, quando o Al Capone submete-se a uma consequência tributária, isso independente de todas as condutas que ele tinha, e claro, a certeza de que a tributação a ele atingia, independente da validade ou não do que ele produzia de atividade, seja empresarial ou mesmo criminosa. E isso, no final das contas, faz com que o imposto de renda seja o grande tributo afetado por isso. O que significará dizer para todos nós que não importa como você organiza a sua atividade, não importa se a sua atividade, inclusive, tenha alguma medida de validade ou não, ou algo como se eu imaginasse ali, até nos exemplos mais pueris, onde eu quero praticar um comércio, mas não estou me regularizando, não ainda constituí minha empresa, não estou adotando as medidas necessárias, não estou regular com todos os aspectos, eu serei tributado. E serei tributado tendo ali o artigo 118 do Código Tributário, o uso de ser produtor de uma consequência no qual aquele tributo vai ser de mim exigido, independente de qualquer coisa. Observem, por outro lado, que se isso dialoga diretamente com o imposto de renda, isso não está restrito ou mesmo exclusivo ao imposto de renda. Nós vamos ter isso em vários dos nossos eventos tributários. Por exemplo, se nós tivéssemos um comerciante que vende mercadoria, mas ele vende mercadoria que ele obteve sem nota, ou mesmo que ele foi fruto de roubo, aquilo ali vai ser objeto da tributação do ICMS, independente e não considerando a forma pela qual ele adquiriu aquelas mercadorias. Então, mesmo se imaginarmos um comerciante que tenha lá produtos que são fruto de receptação, que foram eventualmente roubados, mas que eu coloco na minha loja ou na minha banca de comércio para fazer aquela venda, aquilo ali enseja a incidência do ICMS, independente de qualquer coisa. Então, são vários exemplos que nós temos na história nacional, onde a aplicação dos nossos predicados de interpretação do fato gerador é orientado por essa máxima do Código Tributário Nacional, que está estatuído lá no artigo 118, onde esse artigo 118 claramente nos diz que
para compreender o fenômeno do fato gerador tributário, nós não vamos ser influenciados pela validade ou mesmo pelas medidas que foram praticadas anteriormente. Mesmo irregulares, ilegais ou mesmo criminosos, como disse eu antes, isso é desprezado para fins de consequência tributária e a imposição tributária estará presente em todas as hipóteses. Diz mais o Código Tributário, no seu artigo 118, repito, que mesmo se eu espero das minhas condutas algum efeito X, mas aquele efeito não é o efeito regular das minhas práticas, isso também não produz nenhum tipo de olhar influente ou mesmo relevante para fins da nossa consequência tributária. Então, nesse aspecto, o que o Código Tributário nos fornece é essa máxima de que, dentro de uma visão bastante racional, pragmática, de como entender o fato gerador, nós teremos essa comando no qual se afirma de maneira muito clara que o nosso fato gerador será interpretado, percebido e, portanto, reconhecido com todos os elementos da sua consequência tributária, mesmo que ele seja entrelaçado ou mesmo envolvido com situações anteriores ou posteriores que não sejam válidas para os outros campos do direito. É o momento no qual o direito tributário abstrai-se e fala o seguinte: olha, sejam validades ou mesmo consequências de determinadas figuras, nada disso vai ser levado em consideração para os fins da nossa imposição tributária. Bastar-se-á um olhar sobre o fato gerador e aquilo que está desenhado pela norma legal de imposição, porque, uma vez feito isso, a nossa consequência tributária e a produção e o aparecimento da obrigação tributária principal já está lá marcado. É assim que nós devemos entender e ilustrar a compreensão em face do artigo 118 do Código Tributário Nacional.